Então hoje estamos aqui reunidos para fazer mais uma ação de capacitação no âmbito do projeto P2 Resilis. E esta ação de capacitação visa a manutenção e fecho das coberturas de plástico na cultura da cerejeira. Portanto, temos uma primeira parte destinada à manutenção e uma segunda parte destinada ao fecho das coberturas. A cobertura deve ser aberta antes de iniciar o ciclo vegetativo da cultura, protegendo a época de floração, e deve ser encerrada após a colheita para que as cerejeiras tenham em pleno sol e que a cobertura não se deteriore. Eu vou passar diretamente a palavra, agradecendo a todos por estarem presentes, e vou passar a palavra ao Sr. Barbosa, que vai fazer essa ação de capacitação, uma vez que é da responsável da empresa AJL Agro, e que foi a empresa que montou esta cobertura e que agora nos vai capacitar, ensinar para a sua manutenção e fecho da cobertura. Muito bom dia a todos. Neste momento vamos fazer aqui uma abertura, enrolar o plástico, fazer a manutenção do plástico. Normalmente abre-se a linha e começa-se de uma ponta. Como não vou abrir a linha toda, abri até aqui, agora vou começar daí a enrolar, que é para poderem perceber como é que se enrola e como se metem as peças. As peças que a gente usa para quando enrolamos o plástico são estas, umas das peças são estas que a gente usa, que eu vou pôr algumas aqui na máquina, e estas. Isto funciona assim. Esta peça tem duas partes, uma que tem um travão, que é para esta peça ficar lá fixa todo o ano, para ela não sair. Quando se enrola o plástico, mete-se a peça, imaginamos que a minha mão é o plástico, vira e fica assim. Quando é para desenrolar o plástico, tira, isto fica assim. Todo o ano fica assim. Depois, quando é para enrolar, já tem a peça. Se quiserem dar mais uma volta com o interfixo, que chama-se interfixo D, podem dar mais uma volta ao plástico e podem pôr aqui ou podem pôr aqui. Eu vou já enrolar o plástico, que é para vocês verem. Temos aqui o plástico, vamos começar a enrolar o plástico. Está um bocado de vento, já é um bocado mais complicado para a gente poder enrolar o plástico, mas pronto, vamos tentar deixar o mais perfeito possível. Como podem ver, nós até já temos aqui a peça que eu mostrei, já está aqui. Dei uma volta e vou poder dar a segunda volta. Pronto. Aqui tem uma volta, podemos lhe dar a segunda volta. Como também há quem opte dar uma volta, só usar uma peça, usa uma peça que dá para os dois, enrola este, dá uma volta, enrola, quando enrolar aquele, a segunda volta que vai dar, dá naquele, para não estar a meter duas peças. Há pessoas que optam por meter duas peças, uma peça independente da outra, uma para este plástico, outra para este plástico. Agora é assim, o que se pode fazer? Pode-se fazer das duas maneiras que eu estou a dizer, ou meter duas peças, ou com uma peça
dar uma volta num plástico e a segunda volta apanhar o segundo plástico. Podem fazer isso, não há problema nenhum. À medida que uma pessoa enrola, que começa a enrolar bem, o próprio plástico vai se enrolando por ele próprio. Claro que não vai enrolar todo, é preciso lhe dar sempre um jeito. A peça é só agarrar o próprio cabo, a peça e abre, tem um travão por dentro que não a deixa sair. Como podem ver, o plástico enrolado fica assim, e ele vai se enrolando, como podem ver aqui por baixo, ele vai se enrolando por ele. É só indo dando sempre um jeito, e sempre que tiver a peça mais ou menos 1 metro, não pôr mais do que 1 metro, porque pode originar ganhar uma bolsa. E peço uma coisa, sempre que ganhar uma bolsa, é chegar aqui e tentar tirar a bolsa, porque uma bolsa de água mexe muito com a estrutura. E para alisar uma estrutura é ganhar uma bolsa de água, fazer muito vento, deixar a bolsa, porque uma bolsa pode originar, vir assim aqui, quase 50, 60 centímetros, depois ao fazer muito vento vai mexer com a estrutura toda e não se quer. O que se requer nisto, no plástico, para além de estar bem enrolado, um bocado de manutenção. Não há bolsas, está perfeito. Pode originar, vir muito vento, começar a originar, ganhar alguma bolsa. O que eu peço é chegar aqui e tirarem a bolsa, não é deixarem, criou esta, ai não vai criar mais, não, porque depois desta isto vai crescer mais, isto pode arrebentar, depois o que acontece, ou arrebentar, o plástico fica solto, ou estar a bater com o vento, que isto faz efeito de vela, tudo que houver plantas, vai rasgar o plástico todo, e ninguém quer isso, por isso é que eu digo, verem, fazer um pouco de manutenção, porque pode, isto é assim, não vou dizer que não acontece, pode acontecer, vir muito vento, vir muita chuva e pode acontecer, começar a entrar um bocado de água, o que é que acontece? Começa a alisar um bocado de plástico, vai entrar mais, ou entrar mais, pode rasgar aqui, pode rasgar ali, arrebentar estes interfixos, porque o peso da água e o vento é muito. Só peço para fazerem isso, de resto, no plástico não precisam de fazer mais nada, é enrolar, ter sempre, passar, ver, está tudo bem, não saltou nenhuma peça, porque saltou, isto vai originar a cair, vai estar a bater, vai rasgar o plástico, que pode acontecer, está tudo bem, está perfeito, não é preciso fazer nada, ok? Agora eu vou tirar e vou fechar outra vez o plástico, para verem como é que fica. Tirei e ele solta-se, vou tirar o outro, ele vai se desenrolando ele próprio. Como podem ver, o plástico desenrolou-se por ele. É a mesma coisa que enrolar. Começando a enrolar bem, ele próprio vai se enrolando. Quando é para desenrolar, basta tirando as peças que eles vão se enrolando e pode vir sempre uma pessoa à frente a desenrolar e uma pessoa atrás a meter elástico. A fechar, fica tudo perfeito. Eu vou demonstrar agora como é que se fecha. Podem ver, está fechado, está esticado, não é que demore grande tempo, o segredo é, sempre que estamos a meter o elástico, esticar um pouco, para não ficar leso. Não esticar muito, porque o elástico também tem que se dar sempre um bocado, e pronto, e fica assim. Agora vamos fazer a manutenção da estrutura. Expliquei há bocado a manutenção do plástico, agora a manutenção da estrutura. O que acontece? Todos estes cabos, convém que todos os anos se dê uma volta para ver se estão leves, se não estão, porque acontece? Todos os anos a estrutura cede um pouco. Seja que estrutura for, até que a terra começa a apertar devidamente
a própria estrutura ela vai ceder sempre um pouco. O que acontece? Então no plástico é sempre mais complicado. E antes de deitarmos, enrolamos o plástico, está perfeito. Antes de deitar o plástico abaixo, dar uma volta, ver o que é que há de cabos lesos para esticar. Não deitar o plástico abaixo sem esticar a estrutura, que isso é um erro. Primeiro, enrola-se o plástico, está o plástico enrolado, está perfeito, passou os meses que tinha que passar, vamos deitar o plástico abaixo. Vamos ver como é que está a estrutura. Não é deitarmos o plástico abaixo e depois esticarmos isto. Não. O plástico está enrolado, está perfeito, vamos deitar o plástico abaixo, um dia ou 2 dias antes, dar uma volta, ver o que é que está leso para se esticar isto. Quando o cabo está leso, o que é que a gente faz? Não sei se há agricultores que devem ter outro tipo de tracker. Nós usamos este, que tem estas garras. Prende aqui. Este prende. Uma máquina de impacto para podermos desapertar o serra-cabo. E podemos esticar para o cabo ficar devidamente esticado. Como podem ver, ele está esticado. Está esticado, a gente agarra, apertamos. Sempre apertar o serra-cabos de cima primeiro, porque há tendência quando o cabo está muito esticado, esta peça aqui poder fugir. Ao fugir, este serra-cabo já está apertado, já fica o cabo esticado, já não foge. Porque se vamos pôr aqui, apertar aqui primeiro, se a garra sair fora, ele aqui, daqui até aqui, vai ficar leso. E basta ficar um pouco leso, para poder, quando a estrutura começar a mexer, para ficar ainda um pouco mais leso. Sempre apertar, sempre o de cima. O serra-cabo de cima. Basicamente, na manutenção da estrutura é isto. É, sempre que virem os cabos estão a ficar lesos, esticá-los, porque é normal, como podem ver, esta ariosta, ela é metida assim, e ela o que ela já andou para a frente. Porque a própria estrutura começa a fazer força e começa ali a ceder sempre um pouco, porque a ariosta, como os cabos estão assim, a ariosta tenta sempre vir na posição do cabo. E acontece isto. O que acontece? Até ela parar de ficar na posição dela, os cabos vão lesar. Convém dar sempre uma volta, ver algum cabo leso e esticar. Basicamente a manutenção da estrutura é esta. Como é que organizaria o trabalho? Como é que vocês habitualmente organizam o trabalho? Uma pessoa vai, abre o plástico, começa a abrir, a tirar os elásticos, e a outra pessoa que vai atrás já pode começar a enrolar um lado. Então normalmente funciona com duas. É sempre melhor 2 pessoas, e ainda para mais quando se anda numa máquina, porque até uma pessoa pode se sentir mal. E andar em cima de uma máquina só uma pessoa, não. Andar sempre 2 pessoas. Nem que seja uma pessoa nesta linha e a outra pessoa na outra linha. Porque até pode haver uma pessoa que esteja a sentir mal e há sempre a outra pessoa ao lado. Mas para enrolar, o ideal é terem as 2 pessoas na mesma linha. Um que vai à frente. Uma pessoa do lado esquerdo, outra pessoa do lado direito. Só. Não precisa de ir uma pessoa a enrolar o mesmo plástico. As 2 pessoas o mesmo plástico, não. Não, não estou a dizer isso. É assim, para enrolar o plástico, tem que o desatar. Sim. Tem que tirar o elástico. Então, primeiro tira o elástico, depois volta atrás a enrolar o plástico? Não. Faz as 2 coisas ao mesmo tempo? Uma pessoa vai na frente, tira o elástico, a outra pessoa que está atrás pode começar a enrolar o lado esquerdo, e a outra pessoa chegou lá em baixo, para não estar a abrir outra linha, porque se quiser pode abrir outra, começa do lado direito. A vir de baixo para cima. E depois vai ao encontro da pessoa que vai de cima para baixo. Depois a outra pessoa pode virar, se for destas máquinas, vira a varanda e traz o lado que o outro vinha para cima e o outro leva para baixo. Podem fazer assim ou abrem 2 linhas.
Cada pessoa vai na sua linha. Tira o elástico, chega em baixo, tira o elástico desta linha e começa daqui para baixo também. Nunca deixem as árvores crescer mais do que aquele cabo. Do que este cabo transversal. Porque o pomar também precisa de arejar. E depois, ou deixar as pernadas crescerem mais do que o cabo, o que acontece? Vai originar que o próprio plástico, antes de ser enrolado, ele vai começar a mexer e se apanhar uma pernada, pode começar a ganhar um buraco e depois, ao ganhar esse buraco, pode começar a rasgar o plástico. Nunca deixarem passar mais do que o cabo transversal.